dia vai ser assim. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem, meu querido? Boa tarde. Oi, Tudo oi, bem, oi, Arthur? oi. Arthur elegante, sóbrio de preto e branco, né? Como é bonito o preto e branco. Menina, e hoje eu estou de bota branca. Eu vi, eu vi. Meu Quando a Deus. gente usa bota branca... É porque tá afim. É porque tá afim. A pessoa que usa bota branca, ela não tem medo de nada. Principalmente de sujar a bota branca. Não é mesmo? Precisamos combinar de vir, mesmo dia com a bota branca, Arthur. Todo mundo de bota. Você tem uma bota branca, Leão? Nem bota eu tenho. Mas você tem um tênis branquinho, ó. Sabe por Não, mas quê? não, tem que ser bota. A minha perna não comporta a bota. Eu tenho- Mas tem botinha de cano mais baixo. gordinha, assim, então não. Eu sei como é que é, minha batatinha também é. Não, mas tem umas de caninho baixo. Aí eu Não, gosto. todo mundo de bota. E a tia de vestidinho e bota branca. Branca. Vai ser um bem dia. paquitona, todo mundo. Paquitona. E você empaquetona. acertou a pauta? Vamos começar falando, sim, da eliminação do BBB. Ah, sim. Jura? O povo Pois é, gostou, o povo vamos não gostou. começar Porque ontem a falando gente de ainda tudo. falou que tinha gente que não gostava desse moço, mas tinha muita gente que gostava Isso. bastante. Do Gabriel. Isso. É verdade, estava rolando essa divisão. As enquetes, né, do UOL e de outros sites estavam bem acirradas no sentido de Domitila e Gabriel estavam ali com uma diferença mínima. E o resultado final não foi com uma diferença tão grande de qualquer forma, né? Ali menos de 10% de diferença. O Gabriel ele saiu com 53,3%, enquanto a Domitila recebeu 46,09%. Posso fazer uma pergunta? Oi. Não, porque eu fico um pouco aflito, porque eles vão falando cada vez mais baixinho. Porque eles esquecem que eles estão lá, que a gente está vendo tudo, e eles começam a cochichar baixinho para armar as tretas ali. Então até hoje eu não entendi por que essa moça é tão rejeitada. A Domitila? A Domitila, é. Ela criou uma rejeição dentro da casa, né, de uma forma, porque ela fala muito. Então, no sentido de fala demais e as pessoas ficam cansadas de tanto que ela fala, sabe? Ela alonga o papo. É muito chato, e ela gente, criou alguns conflitos ali dentro da casa. Ela é muito próxima do Fred. E o Fred também tem os seus conflitos, então acaba virando conflito dela também. Respinga. Fred Nicásio. Isso, Fred e Nicásio. Então acaba respingando, então tem essa relação. Nas redes sociais, muita gente compara a Domitila, da forma de falar, né, de não parar de falar, com a Lumena, quando falava muito ali nas palestras. Que agora né? virou comediante, né? Ela A tava Lumena? fazendo stand-up. Ah, não sabia. Ela tava fazendo stand-up. Ela mudou totalmente a carreira A dela. Lumena. Mas, enfim, a Domitila tem essa visão por muitas pessoas, agora né? entendi. Então, por isso que eu acho que tem Essa essa rejeição. certa rejeição Agora, por parte dela. Por que eles falam tão baixinho quando eles vão cochichar? A gente tá vendo menor tudo ideia, mesmo. Leão. Que eles vão baixando assim. Eu fico desesperado que eu vou indo perto da televisão. Tem que pôr legenda, né? Tem que pôr legenda porque é difícil. Mas ontem, ali no texto de seu Tadeu, ele foi com o recado direto e reto e surpreendeu muita gente. Nas redes sociais, algumas pessoas falaram ali que ele passou o pano para a situação. Eu não vi dessa forma, eu acho que pelo contrário ele foi muito reto. Diga, Mas você Rê. estava num raciocínio interessante, que a diferença da eliminação não foi tão... Não foi tão grande, né? Do sentido do Gabriel para a Domitila. Foi uma Isso. diferença muito pouca. Nas redes sociais existe esse debate também, porque assim, existem rejeições que foram enormes. Então, por exemplo, 80, a própria 90. Jade Picon na edição do ano passado, ela saiu com uma rejeição que, se eu não me engano, Alta. foi mais de 80% de rejeição. E aí as pessoas ficam comparando. Ah, nossa, mas a Jade não teve esse comportamento tóxico com ninguém. Acho que a maior e de saiu com todas essa foi Carol rejeição. Conká, não foi? Foi, 99. 99, né? 99,17, se eu não me engano. E depois o Nego Di com 98. É o segundo lugar no ranking ali dos mais Nós rejeitados. estamos parecendo aquele comercial do Globoplay lá que fica As porcentagens? os porcentagens. Mas não é porque ele ficou pouco tempo? O Gabriel? É. Eu acho que se ele ficasse mais uma semana, ele chegava na final. Você tá brincando. Não, eu Por que acho que, você... se ele É muito ficasse, interessante, né? se ele permanecesse no Mas jogo... uma semana ele era um dos vencedores. Sim, porque ele está, de certa forma, essa porcentagem baixa dele significa que, para o público, ele estava mudando o comportamento. Se ele não teve uma rejeição tão alta, é porque, perante aos olhos do público, das pessoas que votam, a rejeição dele já não era tão alta. Talvez semana passada a porcentagem fosse maior do que essa. Ou o machismo aqui fora tá enorme, né?
São leituras possíveis, né? né? Mas nesse sentido de o que ele fez após o pontuamento ali do Tadeu, a puxada de orelha, para o público que assiste, Não, ele se arrependeu mesmo. existiu um comportamento de mudança. Eu acredito que a leitura das pessoas possivelmente foi essa, que fez com que essa rejeição não fosse tão alta. Né? Ele chegou a uma porcentagem muito pequena, 53 não é uma rejeição. Eu senti, não sei se você sentiu assim, eu senti uma sinceridade mesmo no arrependimento dele, né? Vamos ver alguns trechos daqui a pouco? Primeiro vamos ver o Tadeu falando como foi todo como ele o deu... discurso dele. Roda aí pra gente ver. Pois bem, esse foi o texto de Tadeu, que foi muito elogiado por boa parte do público e, como sempre, né, a vida é assim. Outra parte não gostou tanto, achou que foi muito direcionado para o Gabriel, que deveria ter dividido mais ali o texto falando tanto da Domitila quanto do César também. Valia a Eu pena. achei ele carinhoso. Eu também acho que foi muito carinhoso. Eu achei ele muito correto, respeitoso com quem tá E saindo. sem, empurrar mais o Gabriel, Isso. né? Deixando exatamente ele na linha que ele está. Mas você sabe o que eu fico pensando? Até isso dentro da casa pode ser lido como tanto Domitila quanto o outro moço que me César. foge, o César, foram coadjuvantes. De repente, na isso. casa, eles falam, bom, então ele deve ter saído com uma rejeição Altíssima, entendeu? Não sei. Fico eu pensando, eu não entendo nada. Eu gosto né, do final do texto, quando ele fala também no sentido do jogo continuar. Eu acho que isso foi essencial para eles perceberem que é necessário criar uma nova narrativa. Né? Porque tem essa acabou. essa acabou. Ponto final nessa história. Mas até ele sair, que foi ali uma meia hora, menina, pra Tudo ele sair. isso? Nossa, como demorou pro Gabriel sair da Choraram, casa. mas choraram. Inclusive a Paula. A Paula, né? Ela Mas chorou. eu já esperava que ela fosse chorar. Você mas, não? menina, ela virou um bebê. Tanto que Dr. Fred Nincássio pegou Paula no colo. Jura, Ele foi você meio viu? caricato. Nas Naquilo, redes né? sociais, esse momento está sendo comparado com aquele do BBB 20, da Mari com a Fly. Lembra que a Mari Gonzalez pegou a Fly? Que nós temos a comparação aí, ó. Foi esse momento da Fly É também. ótima essa foto. Do momento pós-festa ali. Que a Desfalecida. Fly desfaleceu no colo de Mari. Tanto que isso viralizou na época, que chegou na gringa como se uma participante estivesse morrendo dentro do Big Brother Brasil. O Brasil é insuperável. É insuperável. O Brasil é insuperável. Falem o que quiser. Exato. E aí rolou toda essa comoção por parte da Paula. Vamos ver como que foi. Roda aí. Pois bem, chorou, né? Nossa, disseram que foi exagerado, não sei. Eu senti verdadeiro o choro dela. Eu também. Genuíno, assim, porque... É que eu não sei, eles vivem num mundo tão paralelo então. que a sensação, talvez para alguns, é como se a pessoa deixasse de existir no mundo. Então eu não sei, se passou pelo portal ali, da porta, no caso, a pessoa sumiu. Não, e eles têm uma história particular, os dois, né? Eles entraram juntos na casa de vidro, aquela coisa toda. Mas eles foram agregados depois ao grupo todo. Sim, né? sim. Isso gera A Bruna também chorou na situação, ela chegou ali se sentir, de certa forma, culpada também. Eu acho que a Paula também tem um sentimento de culpa no meio dessa mistura toda. Tanto que as duas que estavam ao lado dele na hora da eliminação, durante o discurso do Tadeu, as duas estavam com as mãos dadas com o Gabriel, então eram as mais próximas de tentar apoiá-lo durante toda essa situação, desde que houve o puxão ali de orelha por parte do Tadeu, né? E aí o que aconteceu, gente? Ele saiu e foi ali dar entrevista com as apresentadoras. Nós temos a Patrícia Ramos, que é uma novata, no sentido da cabine do BBB, e a Vivi Amorim, que participou do BBB já e vira e mexe participa ali também desses bate-papos. Acontece que, em devido momento, elas mostraram para o Gabriel o vídeo da Anitta. Por quê? Quando ele entrou desde a Casa de Vidro, tinha histórias de que ele ficou com a Anitta. Não, porque ele ficou com a Anitta e muita gente, inclusive, acha que ele entrou no BBB por conta dessa história de que ele ficou com a Anitta. Né, sustentado nisso. Aí acontece que elas mostraram um trecho de um vídeo que a Anitta falou que não é tão próxima assim quanto as pessoas acham. E que, na verdade, ela era mais próxima de outros participantes. Vamos ver como foi a reação dele nesse momento? Roda aí. Pois bem, aí depois disso, o que aconteceu, né, dessa situação? Que fica, querendo ou não, um climão. Porque dentro da casa, de fato, ele falou que achava que a Anitta faria um mutirão pra ele permanecer no jogo. E aí, quando ela fala que não teve essa relação tão próxima, e aí, na própria entrevista ele também concorda com a Anitta que não foi tão próximo assim... Segundos, ele falou. Segundos? Segundos. Ficou uma coisa meio esquisita. E aí que chegou o momento que foi mais constrangedor.
A Patrícia Ramos, que é uma das apresentadoras que nós vimos, né, ao lado da Vivian, ela está sendo muito criticada nas redes sociais porque muita gente achou que ela foi grosseira e rude com ele nesse momento que ele acabou de sair. Acontece que todo eliminado que sai e participa ali da entrevista com as duas, né, no momento do eliminado, ganha um presente. E normalmente é um presente que é para tirar sarro. Uma graça. Uma graça. Uma pra graça. fazer uma piada com a pessoa. No caso, ele ganhou um travesseiro, né? Que seria pra ele sonhar com o mutirão da Anitta. Então, tó esse travesseiro pra você, já que a Anitta não puxou o mutirão, você vai sonhar agora com esse travesseiro, né? Dormindo nele, com o mutirão da Anitta. E aí foi dito nessa informação também que a Anitta não segue mais ele nas redes sociais. Só que a forma que isso aconteceu, aos olhos de muitos nas redes sociais, foi de uma forma muito grosseira. Roda aí pra gente ver. E aí, essa frase dela, no sentido de jogar muito na cara dele, algumas pessoas estão vendo de uma forma muito grosseira. Só que ao contrário do que está acontecendo na TV aberta, porque Ana Maria e Patrícia Poeta foram acusadas de passar pano para o Gabriel. Ah, como é difícil, É né, muito gente? difícil. É a corda bamba. Quem tá daqui vê de um jeito que É tá... muito difícil. Eu não achei que ela foi nada, ela só deu uma informação Sabe para qual, ele. sabe qual é a impressão que eu tenho? Que falaram, inclusive ela não segue mais ele. Do jeito que veio, ela falou, inclusive, Foi. ela não dá essa Sei, impressão? sei. No ponto, ela... Inclusive, essa acabamos de impressão receber essa também. informação que também. ela não te segue mais, essa é a real. Sim, sim. Ela foi direta. Direto. Sim, não Né? filtrou, né? Eu não vi o todo, vi só esse pedaço. Não, mas dá essa sensação mesmo. Né? Tanto que ela depois chama um negócio que não era pra chamar. Então rola uma confusãozinha ali no meio. Amiguinha. E quanto a Uma Patrícia Ao vivo é Poeta isso. e a Ana Maria, eu também acho que eu também passaria um pouco pano para ele, porque ele saiu tão com uma carinha de arrependido, né? Eu acho que talvez não é nem a palavra, não é nem passar pano, Leão. Eu acho que é assim. Acolher, Você né? falar. Você simplesmente pergunta. Você não precisa colocar frases românticas. E nada, não. Você não precisa. Agredir, né? Nem um lado nem outro. Isso. Nem um lado, nem frase Isso. romântica, nem agressiva. Você não precisa romantizar a situação e nem ser mais agressivo. É igual do que entrevistar tudo. político. Eu não Agora tenho entrevistar problema nenhum. político, você tem que fazer a pergunta que precisa ser feita. Eu agora Isso. falo o seguinte, eu não tenho coisa nenhuma contra a Patrícia Poeta, só que ela não deixa o menino, o Manuel, falar. Se ela deixar só o Manuel acontece. falar, eu vou ficar de bem com ela para sempre. Gente, ontem a gente gravou com a Império de Casa Verde, uma das passistas era a cara da Patrícia Poeta. Mentira. Não, a cara da Patrícia Poeta, eu e a tia ficamos chocadas. Aí a gente foi conversar com ela falou que, inclusive, todas belíssimas, mas essa moça era muito parecida com a Sei. Patrícia Poeta. Aí ela falou que, inclusive, ela participou de uma... não sei, de uma gincana, de alguma coisa, e que ela ganhou como a sósia mais parecida com a Patrícia Poeta. E a Patrícia Poeta estava nesse evento. Eu não sei se foi dentro do próprio encontro e tal. E que a Patrícia Poeta ficou chocada com a semelhança e falou pra ela, não vai fazer nada errado, senão vão pensar que sou eu. Vai cair na minha conta. Ai, provavelmente cairia mesmo, provavelmente cairia. Mas olha, ele também falou, o Gabriel, com relação à Bruna. Passaram pra ele o trecho da fala da tal cotovelada, né? Que foi uma fala dele muito problemática, né? E de fato é. Você vendo a situação é diferente, né? Porque passou, ele fez e nem percebeu, né? Isso. E aí, vamos ver o que ele falou com relação a isso. Roda aí. Essas foram a resposta, aliás, do Gabriel direta com relação a esse vídeo. Ele chegou a comentar algumas outras coisas, que ele tá repensando, tá refém tudo. É o que ele disse também na Ana Maria Braga da entrevista de hoje. Porém, um vídeo neste momento está tomando conta nas redes sociais de que é o Gabriel no Projac, lá na Globo, né? Enfim, alguns fãs gravando ele de longe e tentam abordá-lo ali na entrada, próxima entrada da Globo. Vamos ver se ele atendeu? Vamos. Roda aí. Pois bem, e por conta desse vídeo, ele está sendo muito criticado nas redes sociais por não demonstrar ali, enfim, ou nem falar, depois eu falo, né? Um gesto, né? De repente, Um gesto. daqui a pouco, No né, começo parece que ele não tá bastava ouvindo. Isso, porque tá longe, né? Só que, aí eu ia falar, acho que ele não tá ouvindo. Mas ele faz um... Não, eu não vi, eu só vi que depois ele passou pertinho. Não, ele chega também a fazer Ele um joia fez? bem de longe, assim, mas ele não demonstra no sentido do afeto, enfim, Ele de estava conversar trabalhando ali também, né? não, eu tento também atenuar um pouco a situação,
porque, eu não sei, eu sempre acho que eles saem perdidos do mundo. Todos. Não, Todos. e eles voltam muito diferente do que quando entraram, né? Então, assim, nossa, todo mundo é outro mundo. Sim. Todo mundo sabe meu Mas nome, ainda todo mundo sabe quem eu assim, sou. Inclusive, Eu acho que ele poderia ter feito de uma forma mais, daqui também a pouco eu falo, fiquem aqui, eu falo depois. Dando um tchauzinho. Ele não eu foi a faço pessoa mais sempre isso, legal. tô indo ao banheiro agora, por exemplo. Sei lá, né? Ele não foi Pronto, legal. A pessoa entende ou não, Foi né? não foi uma atitude bacana. Vamos ver como que o jogo também continuará depois de tudo isso. Hoje tem festa do líder, Agora, tá? eu queria dizer o seguinte, ele saiu, foi rápido, né? Segunda a sair, mas eu acho que foi marcante. Eu acho que esse menino vai, sabe, que nem o Mussi, que deu o que falar e tal, eu acho que ele vai ser muito comentado ainda, né? Você sabe que Por essa atitude existe toda. sempre um outro reality de olho nesses que bombam, né? Exatamente. Então, vamos aguardar o que vem por aí. Não é? O mundo é muito grande, tem muita fazenda por aí. Tem muita fazenda Ixi, tem por muita aí. coisa Tem aí. muita Né? Esse fazenda. mundão de meu Deus. Eu lembro sempre, quando fala assim, saiu logo no começo, eu lembro sempre do Caetano Zonaro, coitado. Que foi o primeiro a sair do primeiro BBB, né? Isso que é o marco, né? Isso que é o marco. Pois bem, daqui a pouco voltamos com mais notícias. Até já, então. Essa é a fofoca mais quente. Nasceu. Sim. Mas ainda acho que não nasceu. aguardo. Senão ela teria avisado. Agora vamos para uma notícia triste, né? Infelizmente ontem nós perdemos o Elias São Paulo, o ator de Irmãos Coragem, de Amor de Mãe, e morreu aos 59 anos, que chama muita atenção, né? Novo. Muito novo, né? O ator Elias São Paulo morreu nessa terça-feira em casa, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo Anselmo Vasconcelos, outro ator maravilhoso, nas suas redes sociais. Segundo ele, o ator de 59 anos foi encontrado morto em casa pela mulher, a atriz Cláudia Provedel, né? E Vasconcelos, que foi professor do Elia na Escola de Teatro Martins Pena, no centro do Rio, não informou a causa da morte. Mas ele disse assim, na postagem, ele disse apenas que o ator estava debilitado e que tinha passado muito tempo internado no Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul da cidade, com uma grave ferida no ombro. Ele era um irmão mais velho do também ator Irving São Paulo, que todo mundo se lembra até hoje, morreu em 2006, aos 41 anos, em decorrência de uma pancreatite. Todos jovens, né? Pois é, os dois, né? E o pai deles era um diretor, o Owney São Paulo, era um diretor de cinema, um cineasta, né? O último trabalho do Elia foi na novela Amor de Mãe, agora em 2020, onde ele fez uma participação especial com a personagem Juarez, né? O Juarez Silva. Como ator, ele estreou em 92 na televisão, na Globo, em Perigosas Peruas. Depois, 3 anos depois, ele interpretou Jerônimo Coragem, né? Em Irmãos Coragem. E o Elia trabalhou também 27 novelas, fez muitas novelas na Record TV também. E fez A Casa de Sete Mulheres, fez Amazônia, fez muitos trabalhos vasto trabalho, na televisão. né? Foi muita coisa Cinema mesmo. também ele chegou a fazer, né? Exatamente. E ele agora estava, a Lei e o Crime, a Record está reprisando, a Record TV, ele participou também. Então está no ar agora a reprise. Nossos sentimentos, né? Nossos Sim, sentimentos aí, a nossos família, sentimentos. os amigos e fãs, né? Mas para fazer o contraponto, temos uma Que é notícia uma notícia boa, né? maravilhosa do meu amigo querido Denis Carvalho, Ai, notícia boa que mesmo. recebeu alta hospitalar após um mês internado no Rio de Janeiro. Denis Carvalho recebeu alta após ficar internado esse mês todo no hospital em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Segundo a colunista Patrícia Kogut, lá do Globo, o diretor já está se recuperando em casa. O famoso deu entrada na unidade de saúde no dia 26 de dezembro, aos 75 anos, sendo diagnosticado com uma septicemia. Toda vez que a gente ouve falar essa palavra, já dá um frio na espinha, né? Porque normalmente é muito difícil recuperar. Mas graças a Deus, é uma condição generalizada, né, ocasionada por uma resposta do organismo a uma infecção fora de controle. Por isso que dá medo, né? Mas ele se recuperou. Denis chegou a ficar em estado grave, conforme relatou a atriz Deborah Evelyn, que foi casada com ele 24 anos, né? E sempre atualizava o quadro clínico do famoso.
Na última atualização do quadro de saúde do diretor para o Globo, a artista havia informado que seu ex-marido estava melhorando a cada dia. E realmente melhorou. É uma notícia boa. O Denis é um ator, um galã, importantíssimo do início na TV Tupi, das novelas de Geraldo Vietri, ao lado do Tony Ramos, do Paulo Figueiredo. Fez uma carreira linda como galã, depois virou um grande diretor, né, na Globo. E é um cara, assim, sensacional. Gosto muito dele, então eu quero mandar um beijo para ele, dizer que eu fiquei pessoalmente muito feliz com a recuperação dele, viu? Todos nós, né? Sim, Todos é verdade. Exato. Vamos de treta? Vamos lá. Tava demorando. Vamos de treta, imagina. Tava demorando. Vamos botar uma treta nisso aqui. E é uma treta antiga, de certa forma, do mundinho sertanejo. Estamos falando de Roberta Miranda e Gustavo Lima. Treta entre grandes do sertanejo, né? Uma potente voz feminina e uma potente voz masculina. Roberta Miranda, gente, ela participou de um podcast que é a Inteligência LTDA e ela recordou o que aconteceu da situação com o segurança, na verdade, do Gustavo Lima. Pra quem não recorda dessa história, gente, ela estava num show ali aguardando para falar com o Gustavo Lima. O Gustavo Lima chegou a passar mal, ele estava no mal-estar ali nos bastidores. E ela chegou a ligar para alguns médicos, até para falar, olha, o Gustavo Lima aqui nos bastidores do show tá meio se sentindo mal, se precisar de um hospital, posso contar com vocês. E o que o hospital falou que tudo certo, os médicos, e ela foi informá-lo também de tudo isso e queria ver como que ele estava, né? Para saber se ele estava passando, qual era o nível também, como ele estava, né? Daquela situação toda. Ao chegar no camarim, ela foi barrada pelo segurança, que mandou ela basicamente correr dali. Foi essa a situação que aconteceu. Ela, no primeiro momento, acatou e saiu. Porém, depois o Gustavo Lima, ele se recuperou, estava a caminho do palco, ali nos corredores, e a Roberta Miranda voltou a tentar falar com o Gustavo Lima para abraçá-lo, enfim. Eles nunca tinham se encontrado, pelo que entendi, pessoalmente até o momento. Mas só através das se redes conhecer sociais. pessoalmente. Isso, sabe aquela amizade virtual, né? De mandar uma coisa ali no Twitter, no Instagram, mas nada pessoalmente ainda. E ela foi tentar falar novamente com ele, porém, mais uma vez, aconteceu do mesmo segurança impedi-la de entrar em contato com o Gustavo Lima e ela disse que ele foi muito grosseiro ali na atitude. Ela não gostou, chegou a publicar vídeo na época, gravou ali a situação no momento que estava acontecendo, que ela já pegou o celular dela e começou a gravar. E por conta disso, essa história virou um processo. Primeiro foi a Roberta Miranda, que abriu um processo contra este segurança, mas quando os advogados dela informaram que, ao processar o segurança, ela também envolveria o próprio Gustavo Lima, ela decidiu retirar o processo. Ela tirou? Ela retirou. Tá. Ela retirou o processo. Mas aí sabe o que aconteceu? O segurança processou a Roberta Miranda pela exposição que aconteceu nas redes sociais, quando ela gravou o vídeo e o expôs. Por conta disso, ela foi processada e ela perdeu na primeira instância. Nossa, que absurdo. Ela chegou a perder. Isso é que é reviravolta. Menina. Ela falou que agora ela tá com os advogados, né? E que ela recorreu. Então não é um caso definitivo ainda que ela perdeu na segunda instância, ainda vai acontecer o julgamento todo, mas que ela não vai acatar essa situação toda. E no podcast ela contou um pouco disso tudo e ela está bem indignada. Toda vez que ela fala dessa história, ela fala com uma dor, sabe? Claro. Porque eu acredito que ela tenha uma consideração pelo Gustavo Lima. E eles não se falaram depois disso, ela e o Gustavo Menina, Lima? não tem uma relação entre os dois. Foi uma coisa que realmente azedou tudo. Azedou a relação. Vamos ver a Robertona falando sobre isso. Até que chorou no carro depois Gente, mas da é de uma situação. delicadeza, né? Sim. Primeiro porque é uma senhora, né? Depois porque é a Roberta Miranda, né, gente? Pelo amor Porque de tava Deus. vendo o moço ali, né? Era só dar um abraço. É uma colega dele, custava. não porque ela é mais famosa, nada disso. Não, mas porque é uma colega, né? Sim, sim. Então, quer dizer, é um absurdo o Foi cara fazer bem isso. surreal É? o que aconteceu. Não é um comportamento adequado e não é profissional, né? É profissional. Você, independente do cargo Agora, que o você mais tem, você profissionalmente... me espanta é um juiz dar ganho de causa para ele. Foi por conta da exposição, Da eu acho, exposição, nesse mas sentido ué. profissional. E como até o momento ela voltou atrás, né, não tinha entrado com os advogados, aí reverberou dessa forma. Nós vamos aguardar, né, porque a história não acabou. Vamos de torta? Vamos! Não é de climão, é torta de mandioquinha com carne de sol. Essa não tem climão Não, mesmo. nenhum. Nossa, Torta de mandioquinha com carne de sol. Do Nagata, gente. A gente tá vendo... Vocês lembram do cuscuz que ele fez com jiló?
Ai, eu lembro. Você Inclusive, acredita essa que ele torta, eu senti que ela estava sorrindo para mim. Tá sorrindo. Ele fez uma marmita pra mim que eu comi 3 dias. Ai, que delícia. Olha! Aquele cuscuz de ló, uma delícia. Marmita boa. Marmitona. Nos encontramos daqui a pouco, então. Até já, Rei.